Bom, e as pesquisas têm mostrado que Lula não só está à frente, né, continua à frente, como tem subido alguns pontinhos. Deixa eu pegar aqui para trazer para a gente a IPESP, que saiu hoje, porque a gente deu agora a Datafolha. A IPESP mostra Lula com 46% das intenções, tendo subido 3 pontos. Bolsonaro, 35%, manteve o mesmo índice. A gente tem Ciro com 7, caiu 2, e Tebet com 4, caiu 1. Inclusive falar sobre essa movimentação para menos de Ciro e Tebet, né? Porque enquanto Lula sobe, a gente sabe que ele está numa campanha do voto útil, agora a reta final, inclusive eles esperam, né, essa onda de voto útil que se some à campanha de Lula, e a gente vê ali os dois, Ciro e Tebet, caindo um pontinho. Como que você está vendo a campanha de Lula nessa reta final de eleição, César? Os dados demonstram que a campanha achou um ritmo muito bom, que o próprio Lula, depois daquele debate na Bandeirantes, de alguma forma encontrou o tom certo, e os números demonstram isso, indicando muito possivelmente até uma vitória ainda no primeiro turno. Então, com relação à campanha, às peças publicitárias, ao que está sendo veiculado pelo Partido dos Trabalhadores durante a propaganda gratuita eleitoral, e todas as inferências que estão sendo feitas nessa medida, a meu ver, está perfeito. Seria difícil melhorar o que eles estão fazendo a essa altura do campeonato, e os dados demonstram, né? Então, é difícil questionar isso na medida em que você tem um candidato que não está pleiteando a reeleição e ainda assim pode ser eleito em primeiro turno. Isso é muito forte o que está acontecendo, entende? Então demonstra não só a densidade do Lula enquanto parlamentar, mas também demonstra a capacidade da campanha petista, da organização e das ideias que estão sendo veiculadas pelo Partido dos Trabalhadores. Com relação, o Bolsonaro muito claramente atingiu um teto, tá, a meu ver, que no primeiro turno varia entre 33% e 36%, 37%, e no segundo turno deve alcançar no máximo 40%, caso a gente tenha efetivamente um segundo turno. Então, esse teto do Bolsonaro tem boa parte, como a gente já conversou em outras ocasiões, as pessoas que se identificam com o dogma religioso, as pessoas que têm maior aderência com aquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural, e com uma parcela de liberais que é mais afeita ao aspecto mais agressivo dessa racionalidade neoliberal que a gente tanto discute nesse programa também. Então, esse é o público que de alguma forma ainda vai apostar no Jair Bolsonaro. A questão agora não é se é o suficiente para vencer a eleição ou não. Essa questão, a não ser que algo absurdamente atípico aconteça ao longo dos próximos dias, e essa possibilidade também não pode ser descartada, a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode ser que eles tentem alguma coisa. A não ser que isso aconteça, essa pergunta, se dá para o Bolsonaro ganhar ou não, está respondida. Não dá para ele ganhar. A questão aqui é, será que ele sequer vai para o segundo turno? Esse é o ponto central que tem que ser avaliado nesse momento, como eu vejo. Ao que tudo indica, seguindo nessa toada que estamos, me parece que a contenda se encerra já no dia 2 de outubro e o Lula deve ser eleito no primeiro turno. A coisa continua seguindo nesse rumo e não acontecendo nada de anormal nessa medida. Considerando Ciro e Tebet, a Tebet, a meu ver, fez um bom trabalho e ela saiu de 2% para 4%, 5%, porque ela foi capaz de confrontar o Bolsonaro naquele debate da Bandeirantes. Ela foi capaz de botar o dedo na cara do Bolsonaro, de dizer que não tinha medo dele, de confrontá-lo de uma maneira mais incisiva, e a maior parte do povo brasileiro está absolutamente exausta e desgastada, considerando aí o sacrilégio ao qual a nossa população foi submetida durante os últimos 4 anos. Então, a Tebet capitalizou muito bem na medida em que ela enfrentou o Bolsonaro e teve coragem e se mostrou com vigor naquela ocasião. O Ciro Gomes, a meu ver, é difícil, para encerrar minha fala nessa medida, é difícil encontrar na nossa história republicana um estudo de caso dentro da política institucional de algum candidato que tenha cometido tanto erro crasso num período tão curto de tempo quanto o Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu de ser um nome respeitado no campo progressista para não ter absolutamente ninguém o apoiando.
nem os próprios irmãos o apoiam nessa medida. Figuras como o Caetano, como o Tico, acho que é Tico Santa Cruz o nome dele, né? O roqueiro, que o apoiavam explicitamente, o abandonaram e ele passa a atacar essas pessoas. Então, de fato, me parece que o Ciro está muito perturbado, que ele está absolutamente consumido pelo ódio, pelo ressentimento que ele sente, e infelizmente não vai conseguir fazer parte dessa festa de derrota do neofascismo brasileiro que está se desenhando aí com muita ênfase para a próxima semana.